Olá, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine, vou moderar a aula da professora Andreia e nossa aula de hoje com um tema aí bem diferente. Vamos lá? Requina de Gu. O que será isso, hein? Os objetivos da nossa aula, então, serão... Vamos lá, coloque para eles, por favor. Os objetivos. Ou melhor, o tema antes, né? Recursos linguísticos em textos narrativos ficcionais. Objetivos: analisar os recursos linguísticos usados na construção dos sentidos do texto narrativo ficcional, identificar a função dos marcadores temporais para a construção narrativa, engajar-se ativamente nos processos de planejamento, textualização, revisão, edição e reescrita, tendo em vista as restrições temáticas, composicionais e estilísticas do texto narrativo ficcional, ok? E agora vamos lá chamar a Andreia. Andreia? Bom dia, 7º ano, professores e alunos. Bom dia, Elaine. Bom dia, produção. Bom, hoje nós continuamos falando sobre as viagens de Gulliver, ok? Então, vamos lá. Acolhida, pode colocar para eles. Você já ouviu a expressão Requina de Gu? Se sim, conte-nos. Caso contrário, levante hipóteses sobre possíveis significados. Vamos lá, 2 minutinhos para vocês. Vamos lá, então, voltando aqui, ó. A aluna Raquel, da Pro Rosângela. Eu nunca ouvi essa expressão. Melissa, da Pro Maria. Não conheço, mas para mim, Requina parece um nome. Depois vamos ver aqui. A aluna Sabrina e o Riquelme, da Pro Elizabeth, também disseram que não conhecem. Depois o Rian, nunca ouvi falar. E antes de passar para a Andreia, um beijão para a Fê. Ela deixou uma mensagem aqui, foi minha amiga da facu. Muito bom ter você aqui conosco, viu, Fê? Beijo. Andreia, vamos lá, então? Vamos lá. De fato, imaginava que vocês não tivessem ouvido mesmo essa expressão, né? E ela está aqui num trechinho, e depois eu vou ler um outro onde ela aparece.
também, né? Mas eu vou, depois vocês vão tentar, a partir desse contexto que está aqui, vocês vão tentar, então, levantar hipóteses, outras, né? Que não a que vocês colocaram agora, para a gente prestar um pouquinho atenção nesse trechinho, ok? Então, vamos lá. Elaine, você pode ler para a gente o próximo slide? Sim, claro, posso sim. Vamos lá, coloque para isso, por favor. Vamos fazer a leitura da continuação de um trecho da obra Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift. Desatei, de repente, a soltar gritos tão horríveis que todos aqueles animáculos fugiram aterrorizados, e mais tarde soube que alguns caíram de cima do meu corpo, com tal precipitação que ficaram gravemente feridos. Apesar disso, tornaram daí a pouco, e um deles teve o arrojo de chegar tão perto que viu a minha cara. Levantou as mãos e os olhos com um ar de admiração e, por fim, com voz esganiçada, mas nítida, exclamou: depois a André vai me corrigir aí. Equinadegu, palavras que os outros repetiram muitas vezes, mas cujo sentido me não foi lícito desvendar. Andréia, pode me corrigir já. Tá certinho. Tá certinho. Eu tô falando tá certinho porque eu busquei ontem, né, no Google direitinho. Eu já tinha visto com o João também, e era essa a entonação, Requina de Gol, tá? Então fique tranquila. Então vamos lá. Nós temos um trechinho curtinho, que é, né, uma continuação aí do trecho que nós começamos, né? Que é o início do livro. E há algumas palavras aí que eu acredito que vocês não tenham entendido. Espero que vocês tenham procurado, ou então que vocês procurem depois. Vão colocando para nós, se vocês deixaram de entender alguma palavra aí. Vou dar um minutinho para vocês. Coloquem algumas palavras que vocês não entenderam, para que a gente faça uns comentários. Um minutinho para vocês. Algumas palavrinhas que vocês não entenderam. Enquanto isso, a produção vai voltar no slide 5. Ela já está. Vai continuar no slide 5 para vocês, tá bom? Um minutinho. It's the holiday, everybody get a gift, new jewels, new cars, and some new outfits. It's the holiday, everybody get a gift, brand new everything, yeah, you know we getting lit. It's the holiday, everybody get a gift, new jewels, new cars, and some new outfits. It's the holiday, everybody get a gift, brand new everything, yeah, you know we getting lit. Running down the stairs and what do I see? A big pile of gifts and they're all for me. I ripped open the first one with lightning speed. Is that 18 carats? I wanted to scream. A big rope chain to match my shiny watch. Santa's on a road, no, please don't stop. I got designer bags, but I'm not teasing. And enough outfits to last for 2 seasons. Had a good year, I was so behaved. So I'm a spoiled brat on the holidays. Let me slay, let me skate, let me stay out late. I would spike the eggnog if the party wasn't great. Warm up by the fire with my little winter boo. If it happens to snow, I got some new winter boots. Hot cocoa, please, with lots of whipped cream, cause I gotta stay warm with this ice. Vamos lá, então. Ó, o Victor, do Procassiano, colocou assim, animálculos. Depois, o Maicon, da Provânia, também colocou animálculos. Perdão. A Kathleen, da Proalice, arrojo. Rafaelissa, da Procláudia, colocou arrojo e animáculos. Luana, do Pro Daniel, colocou voz esganiçada. Mas a maioria, André, foi arrojo, animáculos e esse aqui de voz esganiçada. Tá, então vamos lá. Eu vi que alguns fizeram comentário que está uma voz vazada, que está eco, que ouviram um barulho tipo furadeira. Não foi aqui, mas pode ser que aconteça. Ainda não foi aqui, ok? Vamos lá. Eu vou ler o texto novamente e vou falando dessas palavrinhas que vocês colocaram e até algumas outras aí.
Então, desatei de repente a soltar gritos tão horríveis, né? Então, desatei, decidi, resolvi que todos aqueles animálculos corrijam aí, porque faltou um L na apostila também. Animálculos fugiram aterrorizados. Então, animálculos são animais muito pequenos, né? E mais tarde soube que alguns caíram em cima do meu corpo com tal precipitação, então, com uma grande pressa, né? Que ficaram gravemente feridos. Apesar disso, tornaram daí a pouco, e um deles teve o arrojo de chegar tão perto. Então, ele teve a coragem, a audácia de chegar tão perto que viu a minha cara. Levantou as mãos e os olhos com ar de admiração. E, por fim, com voz esganiçada é uma voz muito aguda, tá? Mas nítida, exclamou: Requina de tu, palavras que os outros repetiram muitas vezes, mas por um sentido, me não foi lícito desvendar, não me foi permitido desvendar. Ok? Então, a gente conseguiu aí, olha só, eram várias palavrinhas aí, num trechinho pequenininho, hein? Então, por isso que é importante procurar. Vamos aos estudos do texto agora. Vamos lá? Elaine, pode ler? Sim, a 1 claro. e a 2? Vamos por lá, favor? então. Estudo do texto. Qual foi a reação do viajante Gulliver no começo do texto? 2. Em seguida, o que os gritos do viajante causaram nos pequenos habitantes? Vamos lá, então. Você acha que 2 minutinhos, Andréia, dá? Dá, pode ser. Uhum. Então, vamos lá, pessoal. 2 minutinhos. Peraí, Elaine. Tá. Eu acho demais. A Pro Renata colocou, acho que é um barulho de liquidificador. Não é. Mas parece mesmo, viu? A gente está aqui todo mundo procurando. Que barulho é esse aí? Gente, Acho que você está não fazendo uma tem. vitamina de abacate. Fala. Não tem. Não é. E o barulho, a Prosônia, o barulho é daí sim. A Prosônia está dizendo que é sim. Tá bom, Prosônia. Não é daqui. Vamos lá. Vamos. Então, 2 Elaine. minutinhos para vocês responderem. Vuelvo a sonreír, gracias a Dios. Pasaron euros en mi corazón. Late, late, late con tu amor. Ella se vuelve loca cuando mi piel la toca. Y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo. Ella se vuelve loca cuando mi piel la toca. Y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo. Ella ritmo latino, ella quiere. Ella ritmo latino lo goza. Ella quiere bailar esta noche y que yo me acomode a su pose. Luna llena afuera esta noche, esperando que el sol ya se asome, disfrutando esta fiesta. Y es que hoy no cabe tanto. Vuelvo a sonreír, gracias a Dios. Pasaron euros en mi corazón. Late, late, late con tu amor. Let's go. Ella se vuelve loca cuando mi piel ya toca. Y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo. Ella se vuelve loca cuando mi piel ya toca. Y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor. Sube la mano para arriba, baja las manos abajo, cinturita de lado a lado. Esta noche acabamos. Vamos lá, então. Ó. O João Lucas, da Pro Miralva. Então, ele diz assim, A1, estranheza. 2, medo. São lá da escola Amélia, acho que é Amélia Kerr Nogueira. Mariana, da Pro Marilene, soltou gritos horríveis. Acho que é Mayra, da professora Berenice. 1, ele decidiu gritar. 2, medo. Deixa eu ver aqui o que mais. Eloá, da Pro Juliana. Ele deu gritos horríveis. Michele, da Pro Marina. 2, aterrorização. Ficou aterrorizado.
E a Isabela, da Prolúcia, 1, ficou surpreso, 2, com medo. E aí, Andréia? Vamos lá, vamos colocar as respostas para eles. Então, qual foi a reação? Eles colocaram certinho aí. A reação do viajante. O Gulliver soltou gritos horríveis. Está lá no comecinho, né? Ó, desatei de repente a soltar gritos horríveis. E a 2. Em seguida, o que os gritos do viajante causaram nos pequenos habitantes? Os gritos fizeram com que os habitantes fugissem com medo. Alguns até caíram do corpo de Gulliver e acabaram se ferindo. Lembrem daquela posição, hein, do Gulliver, de barriga para cima, né, olhando aí para o céu, e aqueles homenzinhos passando para lá e para cá. Até eu ia falar, a gente tem animálculos aí, né, animal muito pequeno, em um determinado momento do texto, eu acho que é mais para frente, não sei, tem a palavra homúnculo também, né, e esse sufixo culo aí no final, né? Sufixo é depois mesmo, né? Sufixo no final é redundante. Esse sufixo significa também diminutivo, né? Ele pode ter o sentido mesmo de diminutivo da palavra, mas pode ter um sentido figurado aí, não de estatura ou de tamanho, mas de insignificância, por exemplo, né? Tudo bem? Então vamos lá. Mais 2 questões, Elaine? Bora lá. Coloca para eles, por favor. 3. No trecho, mais tarde soube que alguns caíram de cima do meu corpo. O que a expressão mais tarde evidencia na história? 4. O que você acha que Gente, eu sou Nossa, só Deus na minha vida. O que você acha que Requinadegul quer dizer? Imagine que você fala a língua dos pequenos habitantes e invente um significado que faça sentido na narrativa. Então, de acordo com o contexto, com o que a Andréia já comentou com vocês, vocês vão criar aí hipóteses, tá bom? 2 minutinhos, né, Andréia? Ou mais? Pode ser 2. Podem ser 2 e se não der tempo na 4, eles vão escrevendo e a gente vai lendo. Ok, então vamos lá, 2 minutinhos. Vamos lá, então, voltando aqui para as respostas. A aluna Tamires, da Provera. 3. Ele soube somente depois. A Lana, da Promaria. A 4, ela colocou socorro. Helena, da Progilza, ou do Progil. Desculpa, Progilcimária, acho que é isso. 3. Depois de um certo tempo, são lá da escola Bento Pereira. Deixa eu ver aqui. Amanda, da Projosiane, colocou um pouco depois, na 3, e na 2 ela colocou que poderia ser quem é você? Estão questionando, né?
Vamos ver aqui outra. O Vitória, da Proalice. 3, logo depois. 4, um estranho, um humano. Tá bom ou mais, Andréia? Não, tá bom, vamos lá. Na 3, né, vamos responder a 3 primeiro. Então, no trecho, mais tarde, soube que alguns caíram de cima do meu corpo, que a expressão mais tarde evidencia na história. Então, olha só, a expressão mais tarde evidencia que no futuro da narrativa, em um momento então posterior, Gulliver conseguiu se comunicar com os pequenos habitantes e que eles contaram o que havia acontecido. E aí, se não me engano, nesse momento, havia até um comentário dos professores na apostila, que era para depois os professores falarem um pouquinho mais dessa questão do flashback, né? Quando você tem um retorno aí na história, né? Quando você vai do final para o começo aí, o que tinha acontecido nesse momento, né? E na 4, o que você acha que Requina de Gu quer dizer? Imagine que você fala a língua dos pequenos habitantes e invente o significado que faça sentido na narrativa. Uma professora, a Pro Luciana, colocou que Requina de Gu é dar a bandeira. De fato, tem existem construção de significado, porque parece não, a Requina e de Gu, no hebraico, Requina é bandeira e de Gu, acho que é transferir a bandeira, dar a bandeira. Então, tem esse significado assim, acho que é ao pé da letra ali, né? Mas todos os outros que vocês colocaram, eu também concordei. Por exemplo, eu achei a Pro Valdir, acho que é o Pro Valdir, colocou, ele acordou. Eu também pensei dessa forma, né? Requina de Gu, por exemplo, ele despertou, ele acordou, puxa, ele está falando, né? Ele está fazendo alguma coisa. Eu entendi também desse jeito. E tem uma outra parte, eu vou ler para vocês, ó. Ele havia pedido mais bebida e tudo mais. Eu estou olhando para o lado, porque eu estou olhando para o outro computador aqui, ó. Então, estava assim, bebiu de um trago, né? Trouxeram mais vinho para ele, aí ele falou, bebiu de um trago e com grande prazer. Trouxeram-me outro, que levou o mesmo caminho, e fiz vários sinais para que me trouxessem mais alguns. Depois de me haverem visto praticar todas aquelas maravilhas, soltaram gritos de alegria e desataram a dançar, repetindo muitas vezes como a princípio haviam feito. Requina de Gu. Então, dá alguma impressão assim de ser alguma coisa de estarem surpresos, né? Ou por ele ter acordado, ou por ele, de repente, entrar no mesmo esquema, né? Que os habitantes daquele lugar. Então, eu também achei dessa forma. Eu não sei se apareceu mais algum aí diferente, Elaine. Apareceu algum outro? Não, seguiram nessa linha mesmo que você comentou, Andréia. Tá. Bom, então aqui, ó. A Mariana da Pro Marli, ou é Marilene, na verdade. Mariana. Ela colocou, significa bandeira, acho que era hebraica, né? Então, vários significados aí. Pode significar, você é um invasor. Pode também, né? Dentro desse contexto, a Pro Luciana colocou, será que peguem a bandeira do inimigo? Pode ser, né? Pode ser. Se alguém tiver algum outro significado aí mais específico. Aí tá. Peraí. Deixa eu só falar uma coisa. Ó. A Pro Patrícia, a Pro Advil, e agora eu não sei. Postura militante. Sim, também. Também tem essa questão. Então, se a gente for se aprofundar um pouco mais nisso, é que eu acho assim, mais complicado para eles no nosso tempo pequeno aqui. Mas tem essa questão, sim, até porque as críticas por detrás disso são enormes, né? Pode ir, Elaine, desculpa. Aí tem um aluno Samuel da Pro Terezinha, achei legal que ele colocou na 4. Ele colocou algumas possibilidades. Por exemplo, dizer que ele acordou, ou fujam no sentido de ordem, né? Ele acordou, fujam, corram. Achei interessante essa interpretação que ele colocou aqui. Muito bom. A Pro Roxana também colocou uma espécie de grito de guerra em defesa da pátria. Também. Sim. Ordem militar. Pro, não sei. Gente, eu tô achando demais os comentários sobre os barulhos também. Que eu não estou ouvindo. Estão dizendo que vou fazer uma festa de São João. Pode ser, já estou de xadrez.
Vamos lá. Elaine, Oi. o próximo slide, que a Vamos gente lá. já está Então. acabando, né? Sim. Próximo slide, que aí é o mão na massa para eles. Vamos lá? Vamos lá, então. Agora chegou a sua vez de usar a imaginação. Escreva um texto contando o que aconteceu entre o viajante Gulliver e os pequenos habitantes. Lembre-se de manter o sentido do texto e, em seguida, faça uma ilustração da história. Bom trabalho! Olha, eu acho que vai ficar muito legal isso, né, Elaine? Sim. Eles continuarem para dizer, então, o que aconteceu? A gente até falou um pouquinho mais hoje, esclareceu um pouquinho mais, né? Esse Requina de Gu vai dar um monte de ideias aí para continuação da história. E um desenho seria muito legal. E principalmente que vocês compartilhassem conosco nas redes sociais, comigo, com a Elaine, com os professores de vocês. Isso vai ser muito legal. Sim. Certo? Eu vou colocar... eu vou, na verdade, já passar para as habilidades para vocês, que eu já vi que no começo vocês perguntaram. Então, essa foi a aula de hoje. Na verdade, a gente tinha aí uns 2 marcadores de tempo só, porque daí a pouco ainda. Então, é curtinho, um trechinho pequenininho, tá? Mas era o assunto de hoje, analisar esses recursos linguísticos. E habilidades, coloquem para eles, por favor. Slide 11... 12 e 13. Olhem só quantas habilidades. Ok? Para eles darem um print. E muito obrigada a todos, professores e alunos, produção, Elaine, beijo para vocês. Até amanhã. E não existe nenhum barulho aqui, gente. Beijo. É um extraterrestre. Beijo. Beijos, pessoal. Avaliem a nossa aula. Até amanhã. Tchau, tchau.